pode ver um pouquinho de raiz à luz do que a gente viu na aula passada. Na aula passada a gente utilizou um monte de regras envolvendo potências. E as regras de potência, elas são utilizadas nas raízes. Só que cada situação é uma situação, né? Por exemplo, esse primeiro problema aqui que apareceu nas fotos que eu recebi, envolve raízes, só que não é exatamente utilizar todas aquelas propriedades que a gente estava trabalhando. Eu acho que eu posso fazer um, tu pode fazer outro, e depois a gente segue para uma outra linha de exercícios, beleza? Esse aqui eu acho ele bem divertido, por isso que eu quero começar por ele. Por incrível que pareça, ele é divertido. Então, eu vou fazer a F. Tá meio feio aqui o desenho, né? Mas vamos lá. Tá rolando na F aqui, a raiz de um monte de coisa. Eu acho que tu sabe o que é uma raiz quadrada, né? A raiz quadrada, como na realidade qualquer coisa na matemática, ela te faz uma pergunta. A pergunta que a raiz quadrada te faz é o seguinte: qual número que multiplicado por ele mesmo dá o que está dentro da raiz? Qual número que multiplicado por ele mesmo dá o que está dentro da raiz? Por exemplo, qual número multiplicado por ele mesmo dá 4? Qual número vezes qual número? Qual número vezes ele mesmo, né? Tem que ser sempre por ele mesmo. É igual a 4, você sabe? Não. Você sabe, sim. Qual é a raiz quadrada de 4? Eu não sei a raiz quadrada. Mas vai cair na sua prova, né? Vai. Você sabe a tabuada do 2? Se eu escrever ela, eu dou conta de responder, mas agora de mente, assim, pra responder, eu não dou conta, não. Então esquece tudo isso aqui. Vamos focar na tabuada. Senão não adianta nem ver os exercícios. Apesar de que eu achei que você foi muito bem na aula passada usando as propriedades de potência. Só que se não souber tabuada, aí complica. Bem, estudar tabuada assim por si só é meio chato. Então é melhor a gente tentar resolver alguns problemas que envolvem tabuadas. Por exemplo, multiplicações com dois números, né? Digamos que a gente queira fazer, sei lá, 4, 5 vezes 2, 3, né? Isso aqui é uma conta de multiplicação que envolve tabuada, porque tu precisa saber a tabuada do, pelo menos do 3 e do 2, né? Para conseguir resolver esse problema, certo? Uhum. Muito bem. Então tá, ó, eu vou deixar essa conta aqui. Na verdade, eu vou fazer essa, depois eu vou te pedir outra bem parecida. Mas eu quero ver quanto tempo tu demora para fazer uma conta dessa. Porque o problema não é tu saber ou não. Se tu escrever a tabuada, as 10 tabuadas na hora da prova, você não vai precisar decorar a tabuada. O problema é que isso vai demorar o tempo da prova toda. Então é sempre uma questão de velocidade na prática, sabe? Uhum. Então, na prática, tu tem que fazer isso rápido, né? Agora que tu tá no, eu acho que tu tá no oitavo ano, né? É isso? Nono. Nono, é. Tem que saber isso aqui para ontem, assim. Tabuada é matéria lá do quarto ano. Então tem que decorar, tá? Infelizmente tem coisa na escola que a gente tem que decorar. Quando eu vou fazer isso aqui, eu gosto de pintar os números, para deixar claro de onde está vindo cada coisa. Então, bem, quanto que é 3 vezes 5, né? Tem que decorar a tabuada do 3. Mas se tu não decora a tabuada do 3, é só tu pegar o 5 e somar ele 3 vezes, né? Tabuada Sim. é uma forma de você aumentar a velocidade das somas, né? Na matemática, os níveis os níveis de coisas que a gente aprende na escola, eles na prática são só formas mais rápidas de fazer as coisas que a gente já faz nos primeiros anos de escola. Então, o que, que é 3 vezes 5? É 5 mais 5 mais 5. O problema é que às vezes tu vai ter que fazer multiplicações de números muito grandes, né? Que não é legal ficar somando várias vezes. Então é 15, muito bem. Feito isso, 3 vezes 5, 15. A gente sempre tem que colocar o númerozinho aqui em cima. Uhum. E daí, 3 vezes 4, né? Também, mesma ideia. 4 mais 4 mais 4, que é 12. Só que tem esse 1 aqui. Então, 12, 3 vezes 4, 12, mais 1, 13. Beleza? Daí, Uhum. feito essa partezinha, a gente vai para a próxima partezinha, que é com a cor verde agora, porque a gente vai multiplicar o número 2. Pensar em. É que assim, o problema do pessoal na escola é que
às vezes, né, eu acabei de falar sobre decorar, é importante, mas às vezes se a gente quer decorar tudo, a gente não precisa disso. Às vezes, se a gente entende o que está acontecendo, é o suficiente. Como assim entender, professor? Se a gente entender que multiplicar por 2 é pegar o dobro do número, as coisas ficam um pouco mais fáceis. Porque, poxa, qual que é o dobro de 5, né? A gente pensa isso o tempo todo no nosso cotidiano. A gente sabe que o dobro de 5 é 10. Não precisa saber a tabuada do 2 para saber que o dobro de 5 é 10, né? Hum. Então, 2 vezes 5, 10. Vem um para cá. E, de novo, né? Qual que é o dobro de 4? É 8. Agora, Mas 9, né? 2 vezes 4, 8. Então dá para pensar de mil formas diferentes quanto que é 2 vezes 4. Não precisa necessariamente utilizar a tabuada. Tu pode pensar no dobro, tu pode pensar em 4 mais 4. Tu pode pensar em 2 mais 2 mais 2 mais 2. Né? Tem muitas formas, né? Tu pode hum, pensar que tu vai dar 4 reais para teus dois sobrinhos. Quantos reais tu vai ter que ter, né, para conseguir isso? 8 e por aí vai. A gente tem que pensar de várias formas diferentes, porque dessas várias formas diferentes a gente cria sentido no que a gente está fazendo. Então tá bom, 2 vezes 4, 8, mais um 9. Muito bem, beleza? Então, se uhum. decorar para ti é difícil, porque eu acredito que o problema seja decorar, né? Pensa dessas outras formas. Não fica presa a uma outra forma. Agora, é importante decorar, tá? Porque na prova a gente não tem muito tempo assim para ficar pensando essas coisas. Muito bem. Então tá aí, 1035. 23 vezes 45 é 1035, beleza. Precisamos saber a tabuadinha do 2 e do 3. Então, agora eu vou por uma outra conta que segue esse mesmo nível de dificuldade aqui para ti, tá? Eu quero que você faça na velocidade que tu precisa para chegar na resposta certa, tá bom? O meu foco aqui não é você, nesse primeiro momento, fazer rápido, mas sim fazer certo, tá? Então a conta que eu vou colocar aqui para ti vai ser 68 vezes 32, tá bom? De novo a tabuada do 3 e do 2. Pode fazer na velocidade que for mais apropriada. Quando chegar na resposta, me fala. Se tiver qualquer dúvida, também pode falar. Mas o exemplo aqui ó, está ao lado para você utilizá-lo justamente como exemplo, né? Para te ajudar. Quando chegar na Tá. resposta, me fala. Não se importe de errar também, né? Às vezes a gente fica muito preocupado em errar, mas a hora de errar é aqui comigo, né? Vai ser ruim se tu errar na prova. Na prova vale nota e tal, aqui tudo bem, né? Errar é o primeiro passo que a gente faz para aprender algo. Terminei. Ô, louco. E aí, quanto é que deu? É 2176. 2176? Mas como é que você fez a tabuada tão rápido aí? Não, eu só peguei, aí 2 vezes 8 dá Ah, 16, pensou no dobro, legal, isso aí. aí 2 vezes 6 dá 20, não, dá 16, 2 vezes 18. 6 dá 12. Ah, é verdade, tô Mas a tua errando bem. resposta está certa, não se preocupe. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos aumentar um pouco o nível de dificuldade, pode ser? Uhum. Show, gosto assim. Então agora vamos pegar umas tabuadas heavy metal aqui. Vai ser 7, 8, 9 vezes. ah, Vamos lá. 6, 5, 4. Novamente, não se preocupe em errar, faça na velocidade que você precisar. Qualquer dúvida, eu tô aqui também. Tá.
Vamos. Uhum. Uhum. Guardar. Tens ideia de quando vai ser a tua próxima provinha? Eu acho que vai ser semana que vem. Essa semana eu tenho prova de português e redação. Ai, ai, ai. Ontem tu me falou que não lembrava bem as regras, né? Mas eu acho que o português tem ainda mais regras que na matemática, né? Se for para fazer a coisa certo, certo, certo mesmo. Por isso que quase ninguém tira 10 na redação do Enem. Um dia você vai fazer a redação do Enem, você vai ver. Tava vendo aqui, enquanto tu faz as contas, né? As coisas que vão cair na tua prova. Meu Deus, quanta coisa, né? É, Polígonos semelhantes, paralelogramo, um é monte de difícil coisa aqui. Difícil, né? demais. Pois é. Mas não se preocupa. Aos poucos a gente vai. Depende do teu foco, né? Se tu tiver a fim de passar o fim de semana todo estudando, recuperando aí, né? O que tu não aprendeu, tenho certeza que você consegue, porque ontem, meu Deus, você fez as coisas muito mais difíceis que essa multiplicação aí. Aquelas continhas lá, às vezes eu tenho que dar aula pra gente que tá na faculdade de engenharia, que não sabe fazer o que tu fez na aula passada. Então, pô, eu tenho certeza que se tu focar um pouquinho aí vai dar tudo certo.
Terminei. Legal. E aí, quanto é que deu? Eu não sei falar esse valor. Vai falando um número por número, então. É 593,706. Quase. Acho que você acertou todas as multiplicações, mas errou na hora das somas. Eu vou fazer aqui, tá bom? Ó, de novo eu vou pintar cada número de uma cor. Eu acho que é legal para a gente não se perder, né, no caminho. E sempre que tu fores fazer multiplicações, assim, com muitos números, como é esse caso, tenta fazer o mais organizado possível, tá? Embaixo, embaixo do outro, com a letra bonita de preferência, porque às vezes a gente olha assim, não entende nada que a gente escreveu. Então vamos lá, 4 vezes 9. 36. 36, muito bem. Sabe, uma coisa que eu ensino pro pessoal e eles gostam é o seguinte, é ver as respostas próximas que são fáceis de decorar. Por exemplo, às vezes a gente não lembra quanto é 4 vezes 9, mas é muito fácil lembrar quanto que é 4 vezes 10, né? 4 vezes Uhum. 10 é 40. Não tem segredo. 4 vezes 9 tem que ser a resposta do 4 vezes 10 menos 4. Parece confuso, mas quando a gente escreve fica óbvio. Olha só, 4 vezes 10 é 40. 4 vezes 9, que é um antes, né? 9 é um antes do 10. É 36, que é 40 menos 4, né? A tabuada sempre tem essa lógica de tu colocar a mais, né? Aquilo que se trata da tabuada que tu está estudando. Então vai ser 4 de 4 em 4. Quanto que é 4 vezes 11? Eu não preciso nem pensar se eu sei quanto é 4 vezes 10, porque é simplesmente o 4 vezes 10 mais 4, 44. E assim vai, 48, 52, ok? É uma forma, outra forma de você pensar tabuada. Então Tá tu bom. tem que assim juntar todas essas formas na sua cabecinha para usar elas como for mais apropriado na hora da prova, entende? Tá. Muito bem. Então é isso aí, 4 vezes 9, 36, sem enrolar muito aqui. Daí o 3 vem para cá. Agora, quanto que é 4 vezes 8? Pela mesma lógica, vai ter que ser 36 menos 4. É 32. 32. E assim vai, assim tu vai diminuindo. 4 vezes 8, 32. Mais 3, 35. Vem para cá também. Agora, quanto é 4 vezes 7? Tá aí uma que às vezes eu fico parando para Uhum. pensar. Mas, de novo, é só diminuir, né? 4, 28, certo? Uhum. Porque se a gente sabe que 4 vezes 8 é 32, diminui 4, vai ter o 4 vezes 7, que é 28. Mais 3, 31. Muito bem. Terminamos. Vamos para a verde. A verde. Belezinha. A tabuada do 5 eu acho que é a mais fácil de decorar, né? Depois da do 2, assim, da do 1. Porque e contando de 5 em 5 a gente está muito acostumado, né? Então, de novo, se eu não sei quanto é 5 vezes 9, eu lembro do 5 vezes 10, que é 50 e diminuo 5. 45, certo? Uhum. Legal. Quanto que é o 5 vezes 8, então? É 40. 40, isso aí, pô. Mais 4, 44, isso aí. E agora quanto que é 5 vezes 7? É 40 menos 5, que é 35. Viu? Sempre pode pensar desses jeitos aí. Agora vamos para a próxima. Olha só como eu estou fazendo tudo organizado, tudo um embaixo do outro, né? Tem que ser assim para não se perder. 6 vezes 9, de novo, né? Eu sei que 6 vezes 10 é 60. Então 6 vezes 9 vai ser 60 menos 6, que é 54. 6 vezes 8, 48, pela mesma lógica. Só que mais 5, né? Quanto é 48 mais 5? É 53. Claro que eu tô fazendo essas coisas de cabeça, né? Mas você pode usar o dedo, faz aquilo que você achar mais fácil, né? Tu pensa, né? Tu fala 48, daí pega a tua mão e começa a contar teus dedos. 49, 50, 51, 52, 53. Entende? Uhum. Show, olha só. Então usa os dedos, não tem pra que ter vergonha. Quando chegar no terceiro ano, vai ter uma matéria na física lá que tu é obrigado a usar os dedos para conseguir resolver as questões. Então, é a coisa mais natural do mundo. É até por isso que a gente conta até 10, né? Tu já parou pra pensar por que a gente conta até 10? Por que não é até um outro número? Quero dizer, por que tipo,
Tu vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, daí tu repete, tu vai pro 11, que repete, né? 11, 12, 13, 14, e depois tu repete de novo, vai pro 20, 21, 22. O único motivo para isso é porque nós temos 10 dedos. Se a gente fosse uma espécie que tem 6 dedos em cada mão, a gente ia contar até o 12, na verdade. Então é uma coisa bem doida, mas foi assim que eles criaram, né? A base decimal lá na Arábia. Acho que foi na Arábia que eles criaram. Então, voltando aqui, né? 6 vezes 8, 48, mais 5, 53. Coloquei o 3 aqui e vem o 5 para cá. 6 vezes 7, 42. Mais 5, 47. Então, por isso que eu falei que tua resposta estava bem próxima. Que vai ter realmente 5 ali na parte final. 6 mais nada é 6. 5 mais 5 é 10. Baixo zero, sobe um. Perfeito. Então aqui vai ficar 1 mais 1. Olha só, isso aqui dá 8. Mais 2, 10 também. Baixo zero, sobe 1. 4, 9, 12. 13. 12. Vem um para cá. Agora olha só, aqui 10 mais 1, 11. O professor está fazendo as somas cada vez de uma ordem diferente. É verdade, a ordem não importa. Então eu vou sempre fazer a soma na ordem que for mais fácil. É muito fácil na minha cabeça saber que 3 mais 7 é 10. Entende? Uhum. Daí eu somo 1, vira 11. Tipo, eu me confundo um pouco se eu tiver que fazer isso aqui, que dá 4, daí somar com 7, porque, né? Quanto que é? 7 mais 4. Só que 7 mais 3 eu sei que é 10. Então, vem o 0 aqui de novo, coloco 1 aqui para finalizar. Beleza? Uhum. Então tu errou um pouquinho. Mas eu acho que as multiplicações, que era o que realmente importava, tu acertou todas. Beleza. Então eu vou salvar aqui. A gente pode voltar para essas multiplicações uma outra hora, não se preocupe. Mas, né, como a tua prova está próxima, vamos focar um pouco mais nas potências, tá bom? E numa próxima aula aí a gente foca em graus e coisas do gênero. Raiz quadrada. Também. É que se tu entender bem as potências, tu vai entender as raízes quadradas, porque raiz quadrada é uma potência, por incrível que pareça. Só que ela é uma potência de fração. Então, né, a gente primeiro tem que entender bem potência para depois conseguir fazer as contas com fração. Vamos lá. Uhum. E diga, Rapidinho. uma dúvida? Eu não entendi como que era pra fazer aquelas atividades que você passou de casa. As que eu passei É, que minha mãe imprimiu pra fazer. eram Da divisão. divisões, né? Aquilo ali. É porque tem o valor, aí tem o sinalzinho e o 6. Aí é pra colocar o valor e fazer aquela barrinha e colocar o 6? Ah, tá. Vamos ver exatamente do que tu tá falando. Deixa eu pegar aqui. Ah, tu tá falando da primeira tarefa que eu passei, né? Tem algumas coisas aqui que não ficaram boas na impressão, mas se tu tá falando dessa, olha só, não sei exatamente se tu tá falando disso aqui. É dessa que tu tá falando? Não, é da outra questão. Aqui não tem Outra, esse. Na tá bom. questão 1. Questão um, vamos ver. Mandei tanta coisa, né? Ah, sim. Tu tá falando dessa aqui. Então, de novo, né? Isso aqui é só uma outra forma de você representar a divisão, beleza? Mas é pra mim fazer do jeito que tá armada a outra conta. Exato, exato. A gente já costuma fazer desse jeito, né? Então, mesma coisa, que é para fazer 240 e põe o 6 na chave, beleza? Uhum. Então tá bom. Acho que treinar isso aí e nas aulas aqui a gente treinar a matéria da escola vai dar tudo certo. Ah, vamos lá. Bem, aqui já está com todas as respostas, né? Foi tu que fez ou a professora passou na sala? Ela corrigiu, passou pra casa e corrigiu em sala. Certo. Tu tinha conseguido fazer sozinha ou tu só pegou as respostas na aula mesmo? Eu tentei fazer e não dei conta. Aí eu peguei na escola, mas eu não ganhei o vídeo. Beleza, que pena. Bem, vamos lá. Tem algumas questões aqui um pouco mais fáceis que outras, e por aí vai, né? Bem, eu vou fazer uma e vou te pedir para fazer outra e assim a gente vai, beleza? Uhum. Por exemplo, eu vou fazer a B aqui.
A B, ela tem várias formas de ser feita, né? Você pode pôr as regrinhas de novo? Claro. Se bem que nesse caso aqui ainda a gente não vai precisar usar as regras, tá? Supostamente é um pouco mais fácil. Não precisa de regras. Aqui é só tu entender o que é uma potência. E tu me explicou muito bem o que é uma potência na aula passada. É fazer a multiplicação, né? Seguida, né? Repetir, né? A base. Então, como está elevado a 4 aqui, é para fazer menos 2 vezes menos 2, 4 vezes, certo? Entendi. Então, a gente tem que fazer essa multiplicação 4 vezes. Mas por que 4, professor? Porque aqui está o número 4, certo? Então, por isso tem que multiplicar 4 vezes por ele mesmo. Daí é só tu pensar um pouco na tabuada do 2, né? Que no caso é 2 vezes 2, que é 4. 4. Isso Aí aí. 4 vezes 2, Pode pensar dessa forma. mas 4 tem que ter. vezes menos 2. Ou tu poderia pensar de outra forma. Veja, é aquilo que eu estou te dizendo. Existem várias formas de se pensar. Matemática não tem um caminho só. Tu pode pensar que aqui deu 4, né? Menos 2 vezes menos 2 é 4. E aqui também deu 4. Entendeu? É um jeito Uhum. também. E agora, quanto que é 4 vezes 4? Só precisa lembrar da tabuada do 4, né? 4 vezes 4 é 16. Então é um jeito de fazer. Ok? Mas aí, no caso, se eu não quiser fazer assim, se for um número ímpar, aí eu posso fazer assim: 2 vezes 2, 4. Aí 4 vezes 2, 6. No caso, 4 assim, né? vezes 2 não é 6. 4 vezes 2 é 8. Mas sim, tu pode fazer desse jeito. Entendi. Sempre faça do jeito que for mais fácil e mais rápido para ti, né? Então, se tu acha isso aqui mais fácil, beleza, ó, pode usar. Só que sempre tem que tomar cuidado com os sinais também, né? Aqui, de fato, dá 4, porque a gente aprende na escola a regrinha do sinal, né? Que menos com menos dá mais. É a regrinha do sinal. Resumindo a regrinha do sinal. Sinais iguais fica positivo, sinais diferentes fica negativo. Mas e se tivesse um mais ou menos, Daí são sinais diferentes. aí eu ia ter que diminuir o 4. Não é diminuir, nós estamos falando de multiplicações aqui, né? Então não vai ter subtração nenhuma aqui. É só multiplicar, multiplicar e ir multiplicando. Ok? Por exemplo, aqui, né? Aqui tem o sinal menos 2. Tu vai diminuir? Não. Tu vai fazer a multiplicação do 4 pelo número menos 2. Bem, vamos ignorar o sinal por enquanto. Quanto que é 4 vezes 2? 4 vezes 2 é 8, né? Tabuada do 4. 4 vezes 2, 8. Certo? Uhum. Isso. Só que tem aquele sinal de menos. Então a resposta fica menos 8. Daí tu pode estar pensando, tá, mas cadê o sinal do 4 aqui, professor? Tu deve estar pensando isso, né? Quando não aparece o sinal é positivo, tá? Então, Tá. é muito comum não mostrar o sinal. Na verdade, na maioria dos casos, ele não vai mostrar o sinal. Só que tu tem que saber que quando não está mostrando o sinal, é positivo. Então, 4 vezes menos 2 vai ficar menos 8, porque o 4 é positivo, o menos 2 é negativo, então são sinais diferentes. Positivo, negativo, sinais diferentes, a resposta fica negativa. Muito bem. E agora, para finalizar aqui, esta conta, né? Menos 8 vezes menos 2. Então, de novo, a gente nem pensa no sinal por enquanto. Vamos pensar só em 8 vezes 2. Tabuada do 8. Qual é o dobro de 8? 8 vezes 2 é 16, certo? Hum. Isso. Agora nós temos sinais iguais, ó, menos e menos. Sinais iguais, a resposta fica positiva. Menos com menos dá mais. Então a resposta vai ficar mais 16. Se eu quiser, eu não escrevo mais, eu só escrevo 16. Ok? É isso. Então, esse negócio de sinal, o melhor mesmo é você pensar só depois de ter feito a conta. Faz a conta normalmente ali, depois você reflete sobre se o sinal é positivo ou negativo, tá? Tá. Mas o importante, o realmente importante aqui é tu lembrar que o número da parte de cima da potência, ele significa você repetir as multiplicações.
Então, esse 4 aqui significa que eu vou ter que fazer menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, 4 vezes, certo? Uhum. É isso. Então tá bom. Agora eu quero que tu faça a A. Tu consegue ver bem aqui? Consigo. Então tá bom. Eu vou no banheiro, tá? Na volta, você me fala a resposta. Se caso você termine a A, daí tu já pode ir fazendo a C. Já volto. Tá. E aí, será que já temos a resposta da A? Já respondi até a F. Ô, louco, viu? Ó? Você pega as coisas rápido, meu. Mas me diz, quanto é que deu a primeira? Diga aí. 15. Eu acho que você esqueceu que na realidade tem que fazer multiplicações, não somas, né? Veja, menos 2 elevado a 4 aqui é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Foi tudo conta de Então, vezes. acertei. Ou errei, quer dizer. Oi? Errei. Pois é. Então, ali na A, tu tem que fazer 5 vezes 5 vezes 5, tá? 5. Beleza, então faz aí e me diga. Tá. 35? Não, é 15 mesmo. 5 vezes 5 dá quanto? Me diz aí. 5 vezes 5? E 35. 5 vezes 5 é 25, tá Hã? bom? 5 vezes 5 é 25. Você falou 35, tá errado, né? Tá. Isso. 5 vezes 5, 25. Então agora, tu mesma me falou agora há pouco. Eu posso ir multiplicando seguidamente, professor? Pode. Então tu fez o 5 vezes 5, que é 25. Agora tu precisa fazer 25 vezes 5, ok? Uhum. Então faz aí, 25 vezes 5. Mas não faz rápido, não. Pode fazer na tua velocidade. 125? 125, agora sim. É isso aí. Muito bem. Então é multiplicação, é repetição de multiplicações, 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 tá bom? Potência é uma forma, que nem eu falei na aula passada, rápida, né? A ideia é fazer que seja uma forma rápida de você resolver esse monte de multiplicações em sequência. Agora eu quero que você faça a C, 10 elevado a 5. Ou seja, é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, certo?
lembro de uma regrinha, que quando é assim, repete um, coloca um e repete o tanto de zero do número do expoente de cima. Perfeito, isso mesmo. No Ora, caso, vai ficar 1 e 5 zeros. 1 com 5 zeros, exatamente. E esse é o número. Essa é a letra C. Não, não, sim, mas o 1 com 5 zeros do lado tem um nome, né? Qual número é esse aqui? Ah, não sei. Ô, louco, tá, vamos aos poucos aqui. É o 10, né? Esse aqui é qual? Peraí. Tá vendo aqui o que eu tô escrevendo? 100. 100, né? Isso aí. 10, 100. Esse aqui, 1000. 1000. E esse aqui, Milhão? do 1000 vai pro 10.000, né? Isso. Isso. E depois 100.000, beleza? Tá. Então a resposta ali era 100.000. Muito bem. Então tá, aqui deu 125, aqui deu 16, aqui deu 100.000. Poxa, eu queria que do 1000 fosse pro 1.000.000, daí eu já tava rico já. Que pena que não vai. 100.000. Agora 18 elevado a 1. Isso é uma regra, né, que a gente viu na aula passada, que quando E tudo levado a 1. Oi? E tudo levado a 1 é ele mesmo? Perfeito, mesmo. E tudo elevado a zero é 1. Isso. Isso. Então, esse número também vai dar 1. Apesar dele ser negativo, ele vai dar 1. E agora, o próximo ali, o 2,5 elevado ao quadrado, né? Ou seja, multiplicação com vírgula. Eu vou fazer uma e depois vou te pedir para fazer outra, tá? Tá. Multiplicação com vírgula é igual a multiplicação normal. Nós estávamos pensando até agora há pouco. Sem segredo nenhum. Ó, olha só, não vamos perder o foco, Maria. Tá. 2,5 vezes 2,5, certo? Tá. Por quê? Porque está ao quadrado, está elevado a 2. Então repete duas vezes a multiplicação. 2,5 vezes 2,5. Agora tem que fazer a multiplicação de 2,5 vezes 2,5. Quanto é que é, né? Vamos Vou fazer fazer. aqui. É o tipo de coisa que é difícil de a gente saber só olhando. Eu não sei, por exemplo. Sinceramente, não sei quanto é. Mentira, eu sei. Mas não tem problema não saber. 2,5 vezes 2,5. Tá bom? Daí tu tá pensando, ah, meu Deus, o que que eu vou fazer com a vírgula? Ignore a vírgula, tá? Você vai ignorar a vírgula até o fim da conta. Não vai pensar nela. Só no fim da conta que tu vai pensar nela. Então vamos fazer o básico aqui. Quanto que é 5 vezes 5? 25. 25. Isso aí, 25. 5 vezes 2, 10. Mais Uhum. 2, 12. Tudo bem até aí? Sim. Então tá bom. Agora, 2 vezes, né, 5. Bem, 2 vezes 5 é 10. Então vamos lá, a gente coloca o maisinho aqui. 2 vezes 5 dá 10. Sobe um. 2 vezes 2, 4. Vezes Mais um. um. Mais um, desculpa, 5. Isso aí, isso aí. Muito bem. 200. Não. Arma aí. Vamos aos poucos. 625. 5, 2. 625 é a soma. Muito bem. Agora que entra a vírgula. Agora a gente vai ter que pôr a vírgula em algum lugar. Afinal de contas, era uma multiplicação com vírgula. Bem, a gente tem que contar a quantidade de algarismos que temos depois da vírgula. Aqui tem um, aqui tem outro. Certo? Então, nessa multiplicação aqui, a gente tem dois algarismos depois da vírgula. Concorda comigo? Uhum. Então, a nossa resposta também tem que ter dois algarismos depois da vírgula. Por isso que a resposta é 6,25. Ok? Uhum. Dois algarismos, dois algarismos. Tudo bem. Vou escrever aqui para tu lembrares depois. Quando multiplicamos com vírgula, temos que manter o número de algarismos depois da vírgula na resposta.
Belezinha. Bem, eu fiz essa conta, agora tu vai fazer uma que eu vou colocar aqui, tá bom? Então, faça aí a conta. Quero que você me diga quanto é 4,5 ao quadrado. Eu não acabei de fazer o 2,5 ao quadrado? Uhum. Agora tu vai fazer o 4,5 ao quadrado. Tá bom? Faça na sua velocidade. Terminei. Ah, que legal. Quanto é que deu a resposta? 20,25? Não sei. Deixa eu ver Não, aqui. quando é assim, eu acho que tem que colocar a vírgula no 2 e tirar uma casa, que aí fica Não, tava 2,0. certo, era 20,25 mesmo. Eu não sabia onde tinha feito a conta, mas é 20,25, tá? Tem que ser dois algarismos depois da vírgula. Como você fez o 45 vezes 45 e deu 2025, coloca dois algarismos ali depois da vírgula, 20,25, beleza? Ok. Show! Aos poucos vai, né? Aos poucos vai. Agora vamos lá, vamos fazer uma conta de fração. Essa aqui, se aparecesse agora numa provinha, tu não saberia fazer, né? Não. Que peninha, que peninha. Bem, o que que acontece? Quando a gente tem multiplicação de. Bem, primeiro, a gente está falando de potências. Então, de novo, tem que fazer a multiplicação do que está aqui embaixo da potência, ou seja, a fração 2 terços. A gente chama 2 terços essa fração aí. 2 sobre 3 também, se tu quiser. Tem que fazer essa multiplicação quantas vezes? 3 vezes, porque a potência está mandando. Tá bom? Então, sempre repete o que está embaixo da potência. Quem é que está embaixo da potência? Um parênteses com o 2 terços. Então, 2 terços vezes 2 terços vezes 2 terços. É vezes, é sempre multiplicação quando a gente está falando de potência. E é 3 vezes aqui, né? Porque está o 3 aqui em cima. Alguma dúvida até aqui? Não. Não? Então tá bom. Então, agora vem a regra de multiplicação com frações. A regra de multiplicação com frações é assim: quando multiplicamos frações, temos que multiplicar as partes de cima com as partes de cima e as de baixo com as de baixo. Parece óbvio e é bem óbvio mesmo. Então, em outras palavras, tem que fazer 2 vezes 2 vezes 2 na parte de Oi. cima, que dá 8, isso mesmo. E depois na parte de baixo, 3 vezes 3 vezes 3. É isso aí. Bom, então, vamos lá. Vai ficar. Opa, vou pôr de preto aqui. 2 vezes 2 vezes 2, né? Porque tem isso aqui em cima. E embaixo, 3 vezes 3 vezes 3. E agora, você foi bem rápido, você já me falou que aqui em cima é 8. Mas quanto que é 3 vezes 3 vezes 3? Dá uma pensada aí e me diz, tá bom? Peraí. 27. Quanto? 27? 27, isso aí. Tinha entendido 23.
27. Muito bem. Pronto, essa é a resposta, tá? Tá. Show. Muito bem, muito bem. Bem, eu vou pedir para tu fazer uma conta com fração também, então. Bem parecida com essa que a gente acabou de fazer. Tá conseguindo ver bem aí, né? Tô. Então. Ai, nham, 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 nham. Bem, tu fez as coisas aí, vamos ver se tu não tu precisa ou não olhar, né? Mas eu vou colocar aqui embaixo para ficar bem bonitinho. Quero que tu faça 4 elevado a 7 ao cubo também, tá bom? Nossa, falei besteira. 4 sétimos elevado ao cubo. É isso que eu quero que tu faça. Terminei. Que legal. E aí, quanto é que deu? Como é que ficou a tua fração? Me fala. Eu tô na dúvida aqui. Eu coloquei 64 sobre 21, né? Hum. Mas eu acho que é 12 sobre 21. As duas estão erradas, mas pelo menos uma parte da primeira que tu falou estava certa. Olha só o que eu acabei de fazer ali em cima. Multiplicação. Multiplicação, não soma. Certo? Eu tinha que colocar 4 vezes 4 4, vezes 4 vezes 4, que nem tu fez. Essa parte tu fez certa. no caso, dá 64. Perfeito. E embaixo também tinha que ser 7 vezes 7 vezes 7. Aí eu fui na tabuada do 3. Ah, não, não. O 3 ali em cima, ele só representa quantas vezes você vai repetir a multiplicação, certo? Então, parte de cima, show. Agora faz o 7 vezes 7 vezes 7, por favor.
98. 7 vezes 7 vezes 7? Não, não é 98. Bem, 7 vezes 7 é 49. Isso está lá na tabuada do 7. Então, tu terias que fazer 49 vezes 7, certo? Vamos fazer separadamente aqui. Vamos lá. 7 Pronto. vezes 7 simplesmente está na tabuada do 7. Certo. 7 vezes 7, 49. Tudo bem? Tá bom. Agora o que a gente tem que fazer é o 49 vezes 7. Eu acho que se fizer pouco a pouco, você não erra. Peraí, deixa eu fazer aqui. Tá. 7 vezes 9, 63. Isso. 7 vezes 4, 28 mais 6, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Uhum. 340. Isso aí. 343. Isso aí. 46. Não, não, não. 343. Porque tu mesma falou, né? 6 mais 28. Isso. 29, 30, 31, 32, 33, 34. Então, por isso que vai ficar 343. Beleza? Então, 7 vezes 7 vezes 7, 343. Beleza. Tem um monte de exemplos para tu conseguir fazer mais exercícios, né, que o professor passar. Tu tem que guardar bem esses arquivos que eu mando para poder olhar, né, como fonte de informação quando for fazer tarefa sozinho. Então eu vou fazer agora a J. Depois tu vai tentar fazer aí para finalizar a aula. Elas são bem parecidas. Tá. Veja que a gente nem precisou das regras hoje, né? Uhum. Então, tem horas que tu precisa, tem horas que tu não precisa. É assim que funciona. Veja, então, aqui que nós temos? Nós temos o... Nossa, tá muito feio, né? Vou escrever aqui. Menos 2 sétimos elevado a menos 2. Certo. Na aula passada, né, eu te mostrei uma regra que invertia a fração se o sinal tiver... Na verdade, a regra era assim, ó, tu vai lembrar. Se tu tivesse um A Quando... elevado a menos N, ficava 1 sobre A na N. Lembra? Quando tinha sinal, virava fração. Era um negócio assim. Lembra disso? Uhum. Pois é. Veja, o que eu vou te mostrar agora, eu acho que fica melhor tu decorar do que qualquer outra coisa. Mas tem a ver com essa regra. É por causa dessa regra que eu vou fazer o que eu vou fazer agora. Olha só, tá vendo que a fração é 2 sétimos? Uhum. Agora a fração vai virar 7 meios. Eu inverti, tá vendo? Porque tem um sinal de menos? Exato. Daí o que vai acontecer aqui é que em vez de menos 2 vai virar 2. Então Aí eu vou tira o sinal de... escrever o que eu fiz, tá bom? É. Oi? Investe dentro e de cima tira o sinal. Perfeito. Nossa, vou até escrever com as tuas palavras. Inverte dentro e de cima tira o sinal. Pronto. É isso que a gente faz. E agora, para finalizar, a gente tem que elevar ao quadrado, né? Fazer o menos 7 meios vezes menos 7 meios. Opa. E, como está elevado a 2, tem que multiplicar por ele mesmo 2 vezes. Que no caso é 7 vezes 7 e 2 vezes 2. Certo? Claro que a gente tem que tomar cuidado com o sinal, mas é aquilo que a gente já conversou, né? Como são dois sinais iguais, vai ficar positivo. Menos com menos dá mais. Então, perfeito, o que tu falou tá certinho. Vai ficar 7 vezes 7 dividido por... Oi? 7 vezes 7, 49. Uhum. E 2 vezes 2, 4. Perfeito, nota 10. Agora, bem, agora que tá feito aí, eu não sei se tu tá com o teu livro por perto,
Mas é que tá muito feio aqui, né? A foto ficou meio ruim. Eu nem lembro que questão é essa. Mas peraí. Eu também não sei. Mas é a questão. Agora tu tens que fazer a questão J aqui, tá bom? Tá Mas dá pra. conseguindo? Então tá bom. Essa aqui que tu tem que fazer. Tá. Se errar, errou. Mas tenta fazer aí com atenção. Não é a mesma coisa, não? Eu acho que eu copiei errado, então. É a Tem uma mesma bem coisa. parecida. Eu queria aí. É elevado ao cubo. Menos 3, na verdade, né? Isso. Isso. Então tem que inverter, né? Inverte de dentro e de cima tira o sinal. Ok. Terminei. Poxa, quanto é que deu? 9 elevado a 8. Estaria certo se tivesse ali menos 2 na parte de cima. Se tivesse elevado a menos 2. Mas está elevado a menos 3. Tu tem que multiplicar de novo. Ou seja, tu tem que fazer o 3 vezes 3 vezes 3 e 2 vezes 2 vezes 2. Porque está elevado ao cubo, certo? Peraí, deixa eu somar de novo, então. Não, multiplicar. Isso. Tem que multiplicar de novo, isso mesmo. Vinte e sete sobre 8. Perfeito, só faltou um detalhe, o sinal. A resposta vai ter sinal negativo, tá? Menos 27 sobre 8. Então, sempre é o sinal de menos repete. Não, não é, Não pode. não é bem isso. É que vamos pensar como ali, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, né? Vamos pensar nisso. Eu falei para você que quando os sinais são iguais, fica positivo. Então Isso. aqui vai ficar mais 4, vai ficar positivo. Só que agora esse mais 4 aqui vai multiplicar o menos 2, e agora os sinais são diferentes. Então, mais com menos, a resposta vai ficar menos 8, ok? Uhum. Então é isso. Poxa, vejo muita evolução muito rápida durante as nossas aulas assim, quero que continue assim para sempre. Então, muito bem, estude bem aí, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, valeu! Tchau.